porque é o seguinte, hoje não teve um julgamento da Zambelli, é só uma questão de procedimento. É meio como uma audiência de custódia. Aqui, isso, exatamente. É um procedimento, se mantém ou não ela presa. Ela, infelizmente, está presa. Mas estamos rezando nessa intenção e há essa possibilidade dela poder ficar aguardando a decisão das autoridades italianas se ela vai ser deportada ou se ela vai poder ficar na Itália. Então, é uma decisão que cabe, como em todos os países, não apenas ao judiciário, mas sobretudo ao executivo. Então, o Matteo Salvini precisa ser pressionado, a Giorgia Meloni também precisa ser pressionada. A imprensa, né, sempre ela, está fazendo a caveira, tanto do Matteo Salvini quanto da Giorgia Meloni, que são de dois partidos de direita lá na Itália. Eles estão pressionando, dizendo que o governo italiano estaria protegendo a Zambelli. Não é bem isso que a gente está vendo, não tem nada de proteção, pelo contrário. Eu conversei com o Chiquinho hoje de manhã, inclusive, ele até gravou um vídeo, a gente fez collab lá no Instagram, eu falei, Chiquinho, eu tô correndo aqui, não vou conseguir gravar um vídeo aqui agora, eu também não tenho conhecimentos jurídicos para falar disso, então por favor faça. Ele fez o vídeo, porque é importante entender que o caso da Zambelli não é só a questão do hacker, houve a invenção do crime que o Alexandre de Moraes mais gosta de colocar na decisão de todo mundo, né, que é a abolição do Estado Democrático de Direito, né? Enfim, com a soma de tudo isso é que realmente levou a Zambelli a ser presa. Ou seja, a somatória dos supostos crimes, né, da Zambelli são de razões políticas, não jurídicas, e é isso que faz a Zambelli estar presa. Ou seja, ela é uma presa política, ela é uma pessoa que está sofrendo perseguição política, não é jurídica. Então, agora é necessário pressão para que as autoridades italianas entendam isso, porque não é fácil, gente, entender. Eu falo isso por meu caso, né? Eu estou há 5 anos nos Estados Unidos. Como foi difícil fazer com que o governo dos Estados Unidos, as autoridades americanas, entendessem o imbróglio todo envolvendo o meu caso. E o meu caso não tinha indiciamento nem condenação, nem julgamento nem condenação. No caso da Zambelli, houve indiciamento, houve julgamento, houve condenação. Só que a condenação, ela ocorreu de modo político, porque inventaram ali, o Alexandre de Moraes inventou o crime de abolição do Estado Democrático de Direito, isso aumentou as penas dela, e aí sim é que ele pôde então decretar prisão, porque se não tivesse a tal da abolição do Estado Democrático de Direito, não caberia prisão. E se ele fizesse um pedido de prisão sem isso, ficaria mais evidente a perseguição política. Então ele colocou isso aqui para tentar minimizar o caráter de perseguição política no caso da Zambelli. Então não é simples explicar isso juridicamente para outras nações normais, né, que não estão na situação brasileira. Então a Zambelli precisa do nosso apoio. Sim, ela está presa, ela está em Roma, mas ela vai ter outro julgamento no dia 13 de agosto, e aí sim, ali é que vai ser decidido de fato. Então ela vai ter tempo de apresentar defesa, coisa que no Brasil, né, ela não teve, porque é teatro, a gente sabe muito bem. Então ela vai ter tempo de apresentar defesa. A gente precisa ficar na torcida, joelho no chão, muita oração pela nossa querida Carla Zambelli, brasileira, patriota, que está querendo o bem do nosso país. E não parou, né, não desistiu, mesmo sendo condenada, ela continuou firme. Então é alguém que precisa do nosso apoio. Não deixem de apoiar a Zambelli, tá? Por favor, e façam essas publicações do perfis da Meloni, do Matteo Salvini, vamos lotar. Esse caso da Zambelli, e isso que o Alan está falando é muito importante, tá? O Alan levou, né, óbvio, não só o Alan, né, mas ele ajudou muito nesse processo, e eu diria que ele foi o pioneiro, né, Alan? Sim. Nesse processo de trazer a realidade do Brasil aos Estados Unidos, quando você veio para cá em 2020. Então, ou seja, foram 5 anos para que o governo americano entendesse o que estava acontecendo no Brasil. Então a gente precisa urgentemente de pessoas que possam fazer o mesmo trabalho na Europa. Inclusive, essa era a vontade da Zambelli, né, Alan? Sim. Era ir para a Itália para começar a fazer esse trabalho de conscientização dos países europeus sobre a situação de ditadura do judiciário que hoje existe no Brasil. Então, infelizmente, ela acabou sendo pega, por quê? Porque não teve ninguém antes que foi lá e preparou o terreno para explicar. Porque esse é o ponto que o Eduardo falou aqui muito bem, né? Não é que ele está inventando coisa. Gente, a administração Trump, o Departamento do Tesouro, os ministérios, ninguém vai aceitar tomar decisões graves como essa da Lei Magnitsky por causa de invencionice. Não funciona assim aqui. Aqui não é que nem Brasil. Então você tem que mostrar, você tem que comprovar, você tem que mostrar documentos, você tem que ali deixar muito claro, fato concreto, quem, onde, quando.
Sem isso, nada aconteceria. Então, o que está acontecendo hoje dessas sanções vindas dos Estados Unidos é o trabalho de anos de jornalistas, deputados federais, senadores, né, de pessoas que vieram aqui, de advogados que vieram aqui trazer. Ou seja, olha quantos anos a gente vem nessa luta aqui nos Estados Unidos para mostrar a realidade. Vários órgãos foram visitados, vários políticos foram visitados várias vezes. Aí pelo menos 5 anos desde que o Alan veio aqui. Na verdade, se a gente recuar um pouquinho mais, né, o Alan depois pode falar também um pouco sobre isso, tem o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho também fez muito bem esse trabalho de trazer a realidade. Então, na Europa, esse trabalho ainda não aconteceu, é muito pouco. Foram, acho que, 1 ou 2 vezes lá conversar com alguns parlamentares da União Europeia, mas ainda é um trabalho que está começando. Então, olha a necessidade, a urgência de levar para a Europa a realidade do que está acontecendo no Brasil. Porque o que eles veem? Eles olham as acusações contra a Zambelli, chega do governo brasileiro, chega da Suprema Corte do Brasil, e eles acham que é uma instituição séria, e eles falam, nossa, mas são muitos anos de cadeia. São acusações gravíssimas. E aí acaba que um juiz de lá, que uma autoridade lá, vai achar que aquilo ali é sério mesmo e vai acabar prendendo a pessoa, e é o que está acontecendo com a Zambelli. Então, a gente ainda tem um longo caminho para fazer com que a realidade hoje de estado de exceção que o Brasil vive possa também chegar na União Europeia. Inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro, o próprio Paulo Figueiredo, no último domingo, na cúpula conservadora, falaram que vão começar a fazer esse trabalho de maneira sistemática. Então, isso vai chegar lá, tá? E aí eu acho que as coisas vão começar a mudar lá. Rick, pessoal, vocês acham que os pedidos morais à Interpol ou cortes internacionais poderão ser ignorados ou não respeitados a partir de agora pelo fato do ministro ser sancionado? E, nesse caso, ajudaria a Zambelli? Eu acho que ajuda, sim. Também acho que ajuda. E eles não vão conseguir ignorar, não. Eles podem ficar ali dando uma de gostosão, mas vai mudar muita coisa. Sim.